Olá, eu sou Fabíola Aquino, cineasta, produtora cultural, dedicada especialmente à produção audiovisual na Bahia, tendo a Obacacauê Produções como minha produtora, responsável e gestora por ela. Tenho empreendido algumas missões no audiovisual, vamos chamar assim. E depois da participação da live da Bizu Live, eu venho aqui responder algumas perguntas que surgiram dos nossos espectadores, da nossa audiência. A primeira pergunta foi sobre Sonhadores, a minissérie dirigida e escrita por Júlia Ferreira, que está na Amazon Prime. Tudo começou exatamente com a Júlia. A Júlia desenvolveu esse projeto durante longos anos e quando nos encontramos por volta de 2015, a gente se associou e começamos uma busca de financiamento. Foi desenvolvido o projeto executivo e assim as investidas em busca do financiamento nos levaram ao edital setorial do audiovisual de 2016, um projeto de arranjos regionais entre a Secult, o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, gestado pela Ancine. Desse recurso, que na verdade demorou muito de chegar, em 2016 foi o edital, o resultado saiu em 2017, mas somente em 2018 que fomos de fato contratadas, porque foi um projeto suplente, ou seja, houve a desistência de um outro projeto em série para que o nosso fosse contemplado. Então começo contando esses desafios do início da produção, para narrar essa experiência que foi produzir Sonhadores, uma minissérie de ficção que tem como protagonista o Bruno Pastore, fazendo o Rafa, um adolescente que está passando por momentos de conflito em função da sua transição da adolescência mesmo, da infância para a adolescência, e todos os conflitos oriundos da separação de seus pais e do que isso vai implicar na vida dele. Sonhadores é uma história incrível e que está na Amazon. O resultado disso foi que depois de pronta a série em 2019, iniciei a busca pela sua comercialização, ou seja, a viabilidade da sua distribuição para além da TV Quiriburi, que foi o nosso primeiro contrato de licenciamento e feito aí com acordo, que trouxe o acordo de viabilidade financeira da obra. Mas entendíamos que ela tinha um alcance comercial superior ao que o canal oferecia e fomos então em busca dessas distribuidoras, chegando ao O2 Play, conheci a Margot Brandão, Sueli Tanaka, e elas se dedicaram a avaliar o projeto e acenaram com a possibilidade de irmos para a Amazon Prime. E assim foi. Agora, em julho deste ano 2020, foi viabilizada o lançamento na plataforma e estamos em todo o Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido com a série Sonhadores. Como eu estou lidando com essa pandemia, como eu estou passando por esses dias tão difíceis. Claro que a cabeça da gente fica muito vulnerável e eu acredito que disciplinar os pensamentos e buscar uma forma de nos equilibrar diante do autoconhecimento que a gente desenvolve e se dedica é uma forma de conter o pânico, conter pensamentos autodestrutivos. E no seu lugar, eu preencho com as minhas ações que já estavam pré-agendadas dentro da produção dos documentários Diário da Primavera e Festa de Iemanjá, que são dois produtos que estão avançados em suas etapas de finalização, no caso de Festa de Iemanjá, e no início do processo de montagem, no caso de Diário da Primavera. Então, são dois exemplos de produtos sendo desenvolvidos que me ocupam bastante e, em paralelo, as ações de distribuição dos produtos já prontos, a exemplo de Sonhadores, que a gente segue nas ações de distribuição, de divulgação dessa notícia da sua distribuição, como também a Cará no Fogo da Intolerância, um projeto que eu sou associada junto com a Apos Filmes, direção da Cláudia Chaves, em que seguimos nas ações de distribuição
acabamos de assinar um contrato com a O2 Play e isso trará boas novas em breve. Qual é a minha maior alegria que trouxe o audiovisual? Minhas realizações no audiovisual, qual delas foi a de maior alegria? E eu tranquilamente digo que foi receber a notícia de que Diário da Primavera, um longa-metragem documental, audiovisual que mescla o documentário com o reality, com a minha história autobiográfica, dessa relação com o corpo, dessa busca pessoal de redescobri-lo a partir de uma cirurgia bariátrica e como os pensamentos em torno dessas mudanças se dão e são problematizados. Esse é um desafio que este ano, 2020, eu trarei. Espero que ao agrado de todos. Os desafios são muitos, a produção audiovisual é realmente algo de alto risco, mas eu destacaria dos projetos mais desafiadores o projeto Sem Descanso, um documentário longa-metragem dirigido por Bernatal, roteirista do filme, ao meu lado, também sou roteirista de Sem Descanso, e fiz a sua produção executiva, sua direção de produção também, em paralelo, estava no set, e tratar desse tema tão delicado que é a violência policial no Brasil, vidas negras importam, esse é o tema do documentário, esse é o foco dele, que tem passado por diferentes festivais internacionais e sendo agraciado com prêmios e críticas muito positivas. Estamos esperando exatamente a situação de acesso aos cinemas, de voltar às salas de cinema para lançar o filme, na expectativa de que isso ainda aconteça esse ano. É sem dúvida o documentário que eu me dediquei e que muito me orgulho de ter feito, mas que foi extremamente desafiador. Quais os meus planos para pós-pandemia, o dito novo normal? Eu não vou me arriscar nessa futurologia, não. Eu prefiro realmente pisar passo a passo nesse terreno movediço, contribuindo de forma proativa, levando os meus produtos à audiência das pessoas, ao acesso das pessoas. E, paralelo a isso, eu acho que a gente tem que estar mesmo ligado que enquanto a vacina não estiver disponível amplamente, essa ideia de normalidade não se aplica, né? E, em paralelo a isso, eu acho que a gente tem, no caso do documentário, algumas oportunidades ainda de produção que difere muito da ficção, e dentro esse espectro de pequenas produções, de projetos de menor porte, eu acredito que eu consiga seguir ativa e trazendo novidades para vocês, viu? A outra pergunta foi que conselhos eu poderia dar para os meus colegas do setor audiovisual nesse período tão difícil. Não garanto tanto que os meus conselhos são os melhores, mas me arriscaria a dizer que não baixar a cabeça, não deixar a depressão e todos os medos que advêm desse momento nos paralisar. E, em paralelo a isso, observar os movimentos nacionais, a exemplo da Lei Aldir Blanc, essa lei emergencial de auxílio à cultura, em que será distribuído por todo o Brasil, em todos os municípios, estados, 3 bilhões de reais, um orçamento muito superior aos anteriores aplicados na cultura no nosso país. A primeira vez que dinheiro da União vai direto para os municípios, os processos estão menos burocratizados. Então eu digo que fiquem atentos, procurem entender as possibilidades que essa lei traz para você individualmente, a partir do seu município e do seu estado. Essa é a dica que não quer calar. E para finalizar essa sequência de respostas às vossas perguntas, eu deixo aqui essa dica sobre a importância, a responsabilidade dos roteiristas na produção audiovisual. Pensar e refletir sobre seus projetos e ver como eles podem se desenvolver e trazer na prática o produto audiovisual a que ele se destina é um desafio muito grande, e quantos mais tratamentos, versões dessa mesma ideia
forem aprofundadas, mais chances nós temos de evitar problemas futuros e garantir a aceitação do público ao projeto, o interesse das pessoas em ver a história do início ao fim. Fica essa dica, dedicação e esforço sempre trazem sucesso. Assim a gente opera e segue por aqui. Um beijo grande para vocês da Bizu Live, que acompanha a Bizu Live, e todos os demais curiosos que aqui tiveram para ouvir essas breves palavras. Beijo!